E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, estou aqui fazendo esse vídeo para tentar fazer uma complementação aí a um vídeo do Henry Bugalho, onde ele fez uma enquete. Nessa enquete, ele perguntava para as pessoas das crenças delas após a vida, depois que a vida terminasse, como é que ficava. Então, havia respostas, até que ele colocou que 57% das respostas foram respostas de pessoas que acreditavam que acabava, que depois que terminasse a vida acabava tudo e tal. Mas é interessante porque aquilo é o público da bolha dele, né? Isso sinaliza para a bolha dele. A bolha dele vai responder isso mesmo. Ele é ateu, a bolha é uma bolha composta também, basicamente, talvez, e por ateus, e isso mais simboliza a bolha do que qualquer outra coisa. Mas o interessante é que uma pessoa entrou lá e fez qual consideração? A consideração dessa pessoa, uma pessoa religiosa, cristã, mas se não existe mais nada depois da vida, como é que faz? Qual é o sentido da gente fazer o bem se não há mais nada depois da vida, se não existe céu, inferno, ou se não vamos ser punidos? Então que a pessoa viva da forma mais prazerosa possível, egoísta possível e aproveite tudo que puder e se lixe para os outros. Claro, isso é uma concepção extremamente pobre, tosca e imoral. Ela não é perpassada pela moral, porque a moral é sempre para o outro. E a moral não tem que ser atravessada por uma proposta de que existe um paraíso depois da terra para quem se comporta direitinho, porque tem um papai do céu, alguém que vai premiar quem agiu conforme o que ele pregou. Não, então ele deixa muito claro isso no vídeo dele, mas ele começa a fazer algumas reflexões sobre de onde viria a moral, qual é a função da moral e por que que nós agimos moralmente. Ele fala de contrato social, de que existem acordos entre as pessoas e a partir do momento que existe uma vida em sociedade, ninguém vive sozinho, existem acordos de cooperação, acordos de comportamento para que a sociedade de alguma maneira funcione e não basta cada um fazer do jeito que acha que tem que fazer, as pessoas têm que se submeter a regras e aí passam a surgir concepções do que é o bem, do que é o mal, conforme uma concepção até funcionalista, vamos assim dizer, de sociedade, de que as sociedades elas forjam o que é o bem e o mal conforme aquilo que vai promover maior sobrevivência daquela sociedade, daquela cultura. Claro, existe isso em termos mais sociológicos funcionais, de que o bem e o mal ele tem uma função para a sociedade se manter funcionando, para ela se manter atuando e preservando sua cultura e seu modo de vida, mas existe uma outra questão também, né? Por que fazer o bem quando a gente pensa num sentido mais individual, né? Por que fazer o que chamam de bem? Por que fazer o bem para alguém? Por que tentar ser bom? Né? Por que tentar ser bom? Claro, existe toda essa pressão social do contrato social que nós tentamos porque nós temos consequências boas também sendo assim. Consequências como de retorno social, de que a sociedade vai retornar e vai gratificar os comportamentos que ela julga como sendo aqueles bons. E aí as pessoas, então fazer o bem faz bem, fazer o bem faz bem porque existe gratificação social. Os outros percebem que você está fazendo algo que é o que eles chamam do bem, de algo bom, e você passa a ser gratificado socialmente. Você vai ser mais elogiado, considerado, respeitado, enfim, há várias possibilidades de gratificações aí que a sociedade pode prover para o indivíduo, ele acaba agindo conforme o que ele diz que é o bem, porque existem gratificações. E as gratificações podem ser na família, pode ser por amigos, pode ser pela sociedade como um todo. Mas aí vem uma outra questão, né? Para que fazer o bem? Então essa é uma outra pergunta, uma pergunta interessante quando pensamos fora de um contexto talvez é, tão assim fácil de compreender ou de observar de que estão havendo gratificações. Por que que alguém se mantém tentando ser bom ou fazer o melhor possível? Claro, as gratificações eu acho que vêm, existe essa perspectiva, não pode nunca deixar de existir, porque um comportamento ele tende a se extinguir se não existe gratificação, e essa gratificação geralmente é social, vem dos outros. Sim, mas aí vem aquela questão.
né? O que faz com que você tente agir dessa maneira? Por que existe esse esforço, por exemplo, para comer menos carne, ou não comer carne, ou ser vegano? Por quê? Claro que existem grupos que vão gratificar isso. Então, os grupos de veganos, as bolhas, vão o tempo todo dar um retorno e a pessoa vai conseguir se comportar dessa maneira que ela está dizendo que ela está fazendo bem, porque ela tem gratificações de quem pensa como ela, de pessoas que acham que aquilo é o certo. Então, aquilo de alguma maneira vai ocorrer. Porém, eu creio que quem se aventura nisso, se aventura em tentar ter uma vida mais ética ou tentar ser uma pessoa melhor, está dentro de um grupo que está fazendo isso também. E esse grupo vai reconhecer e vai gratificar. Óbvio, tem isso. Mas a questão é, por que fazer o bem? Também em outros termos, não somente desses das gratificações sociais. Porque fazer o mal ou fazer com que outros sofram, sendo esse outros, sejam eles humanos e não humanos, espécies não humanas, né, todos aqueles que sofrem, por que fazer outros seres sofrerem também faz com que o próprio que faz o outro sofrer sofra por identificação. Então, se nós percebemos que sofremos, percebemos que outros seres sofrem, se nós repudiamos o sofrimento, se nós fugimos, segundo o princípio mesmo, o princípio de prazer de fugir do sofrimento, porque sofrimento ninguém pensa que é bom, e existem até aqueles que defendem que seria útil em algumas situações, eu defendo que não, e eu vou colocar no card alguns vídeos aí para trazer isso para vocês, de que sofrimento é sempre inútil na minha concepção, ele às vezes é inevitável, mas é sempre inútil. Então não é o sofrimento que faz a gente crescer ou se fortalecer, meu ponto é esse. Não é isso. O que faz a gente crescer e se fortalecer é a habituação, é nós irmos nos expondo gradativamente àquilo que é difícil, mas da maneira menos sofrida possível, se possível, e com muita técnica e tecnologia a gente consegue isso. Mas o ponto é qual? O ponto que eu quero chegar aqui tem tudo a ver com essa frase que está aí para vocês, de que dor é dor, né, de Peter Singer, de que dor, está na tela, dor é dor e a importância de prevenir sofrimentos e dores desnecessárias, né? Eu não diria nem desnecessárias, porque nunca é necessário, mas inevitáveis, seria a melhor tradução, creio eu, né? O melhor trecho. Não diminui, a importância não diminui porque se um ser é de nossa espécie ou não. Claro que ele tá falando aqui do especismo, né? Mas é importante, então, e eu percebo muito isso no pensamento de Peter Singer, de lutar para diminuir o sofrimento no mundo e diminuir e o sofrimento evitável. Existe muito sofrimento que é evitável, que a gente poderia estar acabando com eles, diminuindo, extinguindo com esse tipo de sofrimento, e isso seria agir eticamente uma perspectiva utilitarista hedonista, que é a perspectiva do máximo de felicidade para o máximo possível de seres. E aí a questão sempre que está em foco é a questão do sofrimento. Então fazer o bem é o tempo todo lutar para diminuir os sofrimentos evitáveis, e o tempo todo lutar para transformar sofrimentos inevitáveis em evitáveis, que a técnica faz com que isso seja possível. Muita técnica e surgimento de novos conhecimentos possibilita isso. Então, o ponto que eu queria colocar é esse, então. Por que lutar por isso? Porque ver o sofrimento no outro, perceber que o outro sofre, também faz sofrer quem sofre, quem é passível de sofrimento, quem tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quem tem a capacidade de se colocar no outro, sofre quando percebe o sofrimento no outro. E aí é a luta para diminuir o sofrimento no mundo, e não somente entre os humanos, mas em todos aqueles seres, humanos e não humanos, que sofrem. É mais ou menos esse ponto que eu queria colocar aqui para vocês, para estimular nossa reflexão e nosso debate. Se você gostou ou não gostou, clique em like ou dislike, dê seu like ou dislike, se inscreva no canal, comente, compartilhe, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!